Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos amou primeiro, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz. Que hoje nós estamos aqui, para ter vida e vida em abundância, podendo desfrutar desse maná, esse pão fresquinho do céu. Nós estamos aqui em 1 Reis, capítulo 6. Vamos ver aqui hoje a construção do templo, o templo que Salomão construiu para Deus. Vamos ver aqui as especiarias, os materiais que ele utilizou, as dimensões do templo, tudo no mínimo detalhe. Então vamos se alimentar dessa palavra que eu creio que vai ser bênção para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura no lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquia fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de debaixo tinha 5 côvados de largura e do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera retrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo, e deste ao terceiro. Assim, edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim, edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o lugar santo do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro.
Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobriria de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa, e os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava em outra parede. E as asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhas de querubins palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira e verga com as ombreiras. Formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhas de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubim, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no meio de Zive, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Glórias a Deus, aleluias. A gente vê então nesse contexto aqui, Salomão construindo esse templo lindo, maravilhoso para o Senhor, com as melhores especiarias, né, os materiais nobres, né, de primeira linha, né, tudo que havia de mais precioso, mais rico, Salomão usou para construir esse templo para Deus. E é tão interessante a gente ver esse contexto, né? Porque há essa alegria, né? É o primeiro templo construído ali para Deus, e a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Ali a partir do 8, ainda vai falar, no 7 ainda vai falar a respeito da construção do palácio, né? E os elementos do templo, mas no capítulo 8, no 9 ali, principalmente no 9, no 8 é ele fazendo a oração para Deus, né? Para habitar nesse templo, para atender a súplica do povo. E no 9 vai ser a resposta de Deus da oração de Salomão, né? Ele vai falar, olha, realmente o meu coração, os meus olhos vão estar voltados, né, a essa congregação, ao povo de Israel, mas ele vai deixar mais ali. Mas se vocês se desviarem dos meus caminhos e adorarem a outros deuses, eis que vão dizer, né, que terrível foi a situação que aconteceu com esse povo, né, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Então a gente vai ver aqui ao longo desse contexto aqui que é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas o principal de tudo que a gente pode tirar como lição é a gente saber que hoje
o nosso Deus, né, Jesus Cristo, ele não habita em templos feitos pelos homens, né? O templo que ele habita somos nós somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. O próprio Deus está fazendo morada em nós. Nós somos habitação, a casa de Deus. Quando Jesus, né, o ressurreto, ele ressuscitou ao terceiro dia e houve ascensão a Deus Pai, ele rogou para que derramasse o vosso Espírito. E hoje nós não estamos só, né? Nós somos morada, nós somos casa de Deus. Então... Amém. O que fica para mim também nesse capítulo é o versículo 11, que a palavra do Senhor, ela vai de encontro com Salomão. Então ele está preparando tudo do bom, do melhor, está se dedicando ali. Você vê que as pedras, né, elas já eram talhadas, ele já saía ali já tudo bonitinho, era tudo numa perfeição, né? Só que Deus vem a palavra do Senhor no meio de tudo isso. Se você analisar o texto no versículo 11, depois ainda vai continuar falando como que está sendo ali, como que está, né, acontecendo. Mas no meio de tudo isso, a palavra do Senhor chega a ele e diz o seguinte: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprireis para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Então quer dizer o quê, meu filho? Ainda que tudo esteja sendo feito com toda a dedicação, com todo o cuidado, tudo isso é bom, mas o que eu quero é a obediência, é que vocês cumpram os mandamentos. Porque o que acontece com muitos cristãos, com muitos crentes, é que eles invertem as coisas. Eles acham que por ele estar servindo na casa de Deus, por ele estar fazendo algo, por ele estar, como que quem diz, eu estou pagando ali a minha bênção, eu estou fazendo algo que vai agradar a Deus, então isso vai me dar ali como consequência um algo. E não, gente, você pode fazer o negócio mais bonito, mais bem feito, mas se você não andar nos mandamentos do Senhor, se você não amar o teu próximo, se você não cumprir os mandamentos, se você não andar direitinho em obediência, não adianta você querer comprar uma bênção, querer fazer algo. Deus, ele nos ama. Ainda que a gente não faça nada, ele nos ama, porque o amor dele é incondicional. Tanto que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente não consegue pagar isso. A gente não vai conseguir pagar, mas como que a gente expressa a nossa gratidão? Com obediência. O que o Senhor fala para nós? O que Jesus deixou para nós como ordenança? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide pastores, ide evangelistas, ide missionários, ide para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, faça o ide na sua casa, faça o ide no seu trabalho, aonde Deus te colocar. Fale do amor de Deus, viva os princípios do Senhor. Não negocie os seus princípios por conta de um cargo, por conta de um momento. Porque, gente, o que vale, né? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Então, tudo isso, olha para você ver, um negócio tão pequenininho, né? No meio desse texto tão bonito, onde tá falando, né? Todas as coisas como que deve ser, como que estava acontecendo, tem um alerta para nossa vida. Para que nós não venhamos nos esquecer de que as coisas seculares são boas, o negócio, Deus gosta das coisas bem feitas, que a gente prepare o melhor para a casa do Senhor, ok. Mas melhor do que isso é o nosso posicionamento, é a gente andar de acordo com os princípios do Senhor. Não negocie os seus princípios, irmão. Aconteça o que acontecer, permaneça na palavra. Siga confiante aí com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, de poder, Senhor, ter o fôlego de vida, podendo, Senhor, se alimentar dessa gloriosa palavra que é sua, Senhor, que não é nossa, esse ensinamento profundo que
a gente entende através desse contexto que mais, Senhor, do que construir um templo para o Senhor, que mais que a gente possa, Senhor, fazer o nosso melhor, Pai, o melhor está em servir, o melhor está em ser obediente à Tua palavra, em obedecer aos Teus mandamentos e não se desviar dos Teus caminhos, Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ter um coração reto, um coração genuíno, Senhor, voltado, Senhor, às coisas do Teu reino. Que a gente não venha, Senhor, simplesmente, Senhor, viver de aparência, mas que a gente venha, Senhor, ser íntegro, reto e justo nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, na nossa forma de tratar o próximo. Que a gente venha esbanjar, Senhor, as coisas, Senhor, que vêm do alto e não somente dessa vida terrena, Pai. Nós oramos, Senhor, pelas vidas, Pai, que clamam, Senhor, por justiça, que clamam, Senhor, por libertação, por cura, que estão buscando, Senhor, pela vida espiritual, que o Senhor possa, Senhor, abençoar elas, Pai, para que verdadeiramente elas venham estar firmadas, Senhor, na Tua palavra, Deus. Essa palavra que nos transforma, que nos faz ser seres humanos melhores, Deus. Que nessa semana, Senhor, a gente possa se chegar mais diante de Ti e deixar menos, Senhor, de nós aqui nesse mundo terreno, Pai. Porque, como a Paula bem disse aqui, Senhor, o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ah, Senhor, nós queremos, Pai, estar todos os dias na Tua presença, que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!